Boa tarde, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo aqui no Brasil. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa satisfação que eu vou fazer mais um vídeo e queria, antes de qualquer coisa, agradecer a vocês o apoio que vocês dão ao meu trabalho. Pedir para você continuar me ajudando aí, dando esse joinha para mim aí, para o YouTube divulgar mais meu trabalho. Você, meu irmão, que ainda não se inscreveu no meu canal, dá essa força aí, me ajuda a chegar nos 2.000 inscritos, tá bom? E eu queria dizer para aquele irmão que quiser fazer parte do meu pessoal do WhatsApp aqui, quiser entrar em contato comigo para a gente conversar, eu vou ficar muito feliz. É só você colocar nos comentários aí que quer falar comigo, eu coloco aí o número do meu WhatsApp. Você também que quiser me fazer uma pergunta, da mesma forma, coloca aí nos comentários aí que gostaria de falar comigo. E você também que quiser me questionar, que não concordar com alguma coisa que eu falei, pode. Aqui ninguém tem que engolir nada goela abaixo aqui, Não, aqui todo mundo tem direito de questionar. Aqui não é corpo governante, não. Aqui sou eu e Deus. Aqui não tem corpo governante aqui não, tá bom? Aqui todo mundo pode me questionar, viu, meus irmãos? Eu respeito a todos e respeito a opinião de todos. Eu só não faço debates, eu já falei. Debates não, eu aceito questionar a pessoa que não concorda comigo, quer tirar uma dúvida, não concorda comigo, vamos conversar, vamos tentar chegar num consenso. Mas fazer debate, aquele que vem para tudo que eu falar, ele deturpar, não, isso aí não. Então, meus irmãos, eu queria pedir para vocês fazer bastante comentários aí, para me ajudar aí, Fica muito bom, eu fico muito feliz quando eu vejo bastante comentários. E eu queria mandar um beijinho bem na bochechinha, assim, para minha queridinha Maria Cecília, a netinha da irmã Maria de Jesus. Eita, menininha linda, gente. Ela sempre me passa umas mensagens assim que eu, sinceramente, eu chego a chorar. Tem uns dias que eu estou mais emotivo, eu até choro. Ontem, por exemplo, ela me passou uma mensagem dizendo para mim que eu, para ela, sou como se eu fosse o vovô dela. É como se eu fosse o seu vovô. E olha, essa menina nem me conhece pessoalmente. Gente, é muito maravilhoso, é muito bom uma coisa assim, A criança é uma coisa maravilhosa, por isso que Jesus diz que o reino do céu pertence às crianças. Que bom se todo ser humano tivesse um pouquinho de criança dentro dele, Seria maravilhoso, Mas tá bom, vamos seguir em frente, Maria Cecília, para você, Meus irmãos, muitas pessoas, por falta de conhecimento da palavra de Deus, evitam falar com as testemunhas de Jeová. Tem uns que escondem, não abre a porta. Outros mandam as crianças falar que não está. A criança, com toda a sua simplicidade, chega lá e fala para as testemunhas de Jeová. O papai, mas a mamãe mandou falar para vocês que eles não estão aqui não, que eles saíram. E tem aqueles que maltratam as testemunhas de Jeová. Meus irmãos, não é assim, não é assim que a gente faz, não é assim. Resumindo, as testemunhas de Jeová representam um terror para muitas pessoas. As testemunhas de Jeová representam um terror para muitas pessoas. Mas não precisa ser assim, não. O problema é que as testemunhas de Jeová treinam como deixar os moradores num beco sem saída. Eles treinam nas reuniões, E também em casa, quando eles estão reunidos ali em casa, eles treinam. Por isso que eles têm tanta facilidade. Para fazer isso. Eles treinam para colocar as pessoas ali contra a parede, no beco sem saída, fazendo aquelas perguntas, de deixar as pessoas sem saída. Veja, meus irmãos. Agora, deixa eu fazer uma proposta para vocês aqui. Em vez de vocês maltratar as testemunhas de Jeová, fechar as portas, mandar as crianças falar que não está, que tal nós também, cada um de nós, estudarmos a Bíblia e dar a eles o troco?
fazer o mesmo com eles. Colocar eles contra a parede. Fazer pergunta para eles que deixa eles sem saída também. Que tal? Que tal se nós também fizermos isso? Nós podemos fazer, sim. Nós podemos fazer isso. Por exemplo, quando uma testemunha de Jeová chegar na sua casa, questiona ele, pergunta para ele por que o nome de testemunha de Jeová. Fala assim, por que esse nome de testemunha de Jeová? Aí ele vai te dizer que esse nome foi o próprio Jeová que deu esse nome para eles. Eles batem no peito. Isso aí foi o próprio Jeová que deu esse nome para nós. E vão te mostrar um texto de Isaías 43, livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 10. Mas aí você vai mostrar para eles, você conhecendo a palavra de Deus, estudando, você vai mostrar para eles que é impossível esse texto de Isaías, capítulo 43, versículo 10, fazer aplicação neles. Não existe a menor possibilidade desse texto fazer aplicação neles. Essas palavras, elas foram dirigidas aos judeus que estavam no cativeiro babilônico. Os judeus foram levados para o cativeiro babilônico no ano de 587. Então veja, e essas palavras, portanto, elas foram escritas depois do ano de 587 a.C., né? Os judeus foram levados para o cativeiro no ano de 587 a.C. Então, essas palavras de Isaías 43:10, elas foram escritas um pouquinho depois do ano de 587 a.C. Talvez por volta do ano 560, 570 a.C. é que essas palavras foram escritas. Agora, eu estou falando depois, é porque, não sei se você sabe, no Antigo Testamento os anos contavam de cima para baixo. Não é como aqui no Novo Testamento que os anos contam de baixo para cima. No Antigo Testamento era de cima para baixo. Então, meus irmãos, conforme eu já disse, é muito provável que essas palavras foram escritas por volta do ano 560 ou 570 antes de Cristo. Aí você pode perguntar para a testemunha de Jeová assim, aí agora é você que vai deixar ele contra a parede. Não é ele que vai colocar você contra a parede, não, meu irmão. É você agora que vai deixar ele contra a parede. Você vai perguntar assim, se essas palavras foram dirigidas a vocês, quando elas foram escritas, vocês estavam lá? Vocês estavam lá quando essas palavras foram escritas? Aí é você que vai deixar a testemunha de Jeová contra a parede. Bom, é claro que ele vai dizer que não, né? Ele não vai ser idiota de dizer que estava lá, né? Claro que não, né? Porque os testemunhos de Jeová são muito espertos. Ele não vai falar que não. Aí você vai dizer para ele assim, ó, olha, eu vou te mostrar para quem que essas palavras foram escritas. Aí você vai mostrar para ele para quem que essas palavras foram escritas. Aí você vai mostrar para ele. Ó. Aí você vai mandar ele ler para você Isaías 43:1. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1. Ali vai mostrar com quem que o Senhor, ou Jeová, estava falando quando disse essas palavras de Isaías 43:10. Ali disse assim, ó. Mas agora, assim disse o Senhor, ó Jeová, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te formei e te remi e chamei-te pelo meu nome, e tu és meu. Deu para vocês entender com quem que é que o Senhor, ou Jeová, estava falando as palavras de Isaías? Vamos ver mais uma vez? Isaías 43:1. Aqui vai mostrar com quem que é que o Senhor, ou Jeová, estava falando aquelas palavras. Aqui diz assim, ó. Mas agora assim disse o Senhor, ou Jeová, como você queira dizer, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Então, Jeová, ou Senhor, quando ele falou aquelas palavras de Isaías 43:10, ele estava falando com Israel.
ele estava falando com o povo judeu. Ele não estava falando com uma nação, ou seja, com um grupinho que viria aparecer no cenário já quase 2000 anos depois, não. Ele estava falando com a nação judaica. Agora, depois de ler esse texto, depois que você ler esse texto, depois que ler esse texto de Isaías aqui, né, onde o próprio Deus diz que está falando com Jacó ou com Israel, aí você pergunta para ele, com quem Jeová estava falando aí? Com vocês ou com a nação judaica? Aí é você que vai deixar ele no beco sem saída. Não responde para ele não, deixa ele responder. Não fala nada não, pergunta, só pergunta e deixa ele raciocinar. Depois para dar o tiro de misericórdia, para mostrar que ele está derrotado de vez, você vai falar para ele. Você vai falar para ele. Você continua afirmando que Isaías 43:10 foi escrito para fazer aplicação em vocês? Ele vai dizer que sim. Porque a testemunha de Jeová é teimoso. Os bichinhos são teimosos. O bichinho da cabeça dura. Ele vai dizer que sim. Aí você vai perguntar, se foi para vocês que Jeová mandou escrever esse texto, por que Jeová demorou quase 2.500 anos? Por que demorou quase 2.500 anos para Jeová avisar para vocês que esse texto foi escrito para vocês? Por quê? Por que demorou quase 2.500 anos para Jeová avisar para vocês que esse texto foi escrito para vocês? Veja, se essas palavras foram escritas por volta do ano de 570 a 560 a.C. E vocês só ficaram sabendo que chamava a testemunha de Jeová no ano de 1935 depois de Cristo. Portanto, quase 2.500 anos depois que essas palavras foram escritas, que Jeová avisou para vocês que essa palavra, que esse texto foi escrito para vocês. Por que Jeová demorou tanto tempo para avisar? Deixa eles raciocinar, não preocupa não, deixa eles. Eles não gostam de colocar nós contra a parede? Coloca eles contra a parede também. Veja, agora meus irmãos, tem mais uma partezinha aqui que eu gostaria de que vocês raciocinassem com eles. Vamos usar aqui o contexto, para fazer um outro questionamentozinho com eles aqui. Vamos fazer um questionamento. Vamos fazer uma brincadeirazinha aqui com as testemunhas de Jeová. Você vai dizer para eles assim, ó, se Isaías 43:10 aplica a vocês, foi escrito para vocês, então quer dizer que Isaías 43:8 também foi, né? Ele não tem como falar que não, né? Porque se Isaías 43:10 foi escrito para eles, Isaías 43:8, então certamente também foi. Se ele falar que não, é muita cara de pau. Se ele falar, não, Isaías 43:10 foi escrito para nós, mas 43:8 não foi não. Aí é muita cara de pau. Aí então, quer dizer, aí você vai falar para ele assim, ó, se Isaías 43:8 foi escrito para vocês, então quer dizer que Jeová, nesse texto aí, está dizendo que vocês têm olho, mas não vê, e têm ouvidos, mas não ouvem. Porque veja, em Isaías 43:8, Jeová então está chamando eles de um povo que apesar de ter olhos não vê, apesar de ter ouvidos não ouve. Viram, meus irmãos? Como é que encaixa bem aí? Viram? Então, mas aí é muito fácil deles dizer que não, mas esse aí não aplica a nós não, porque você sabe, eles contudo, eles tiram o corpo fora. É bem facinho eles dizer que não, Isaías 43:10 aplica a nós, mas esse aí não aplica não. Aí você vai falar para eles, olha,
existe uma regra de interpretação de texto que vocês precisam conhecer essa regra, chamada de contexto. Existe o contexto imediato, que é esse aqui. É o texto que vem antes e o texto que vem depois. Chama-se contexto imediato. E existe também o contexto histórico, que no momento aqui não é esse o caso, mas existe o contexto histórico. O contexto histórico é aquele que a história do que está acontecendo no momento ali, ou seja, o que levou aquele texto a ser escrito. Isso aí chama contexto histórico. Então veja, meus irmãos, você pode dizer para eles assim, ó, isso aqui é o contexto imediato. É o texto que vem antes. Então, o texto que veio antes de Isaías 43:10, que vocês dizem que aplica a vocês, onde Jeová disse, vós sois as minhas testemunhas, o próprio Jeová disse que essas pessoas que são as testemunhas dele, são pessoas que têm olhos, mas não vê, e têm ouvidos, mas não ouve. Então, essas pessoas são vocês. Então, vocês têm olhos, mas não vê, e têm ouvidos, mas não ouve. Então, meus irmãos, é isso aí. Não maltrate as testemunhas de Jeová, não. Argumente com eles. Argumente com eles. Prepara, estuda a Bíblia. Estuda a Bíblia também, argumente com eles. Quando eles chegarem na sua casa, faça de conta que você não sabe nada. Faça de conta que você é um daqueles que, não, eu sou um coitadinho, não sei nada, não. Aí, coloca eles ali contra a parede e começa a fazer pergunta ali, coisas que deixam eles sem saída. Faça isso. Estude a Bíblia. Tá bom, meus irmãos? Faça isso. E eu vou ficar muito feliz se eu souber que muitos irmãos estão ouvindo o meu conselho, estudando a Bíblia e recebendo as testemunhas de Jeová em casa e colocando eles contra a parede, do jeitinho que eles gostam de fazer com as pessoas. E, por favor, meus irmãos, não maltrate as testemunhas de Jeová. Não maltrate. Não maltrate não, porque aquilo ali são iguaizinhos, um bando de zumbis. Sai ali e não sabe nem o que estão falando. Eles não têm vontade própria, eles são governados por 9 canalhas que faz deles o que quer. Então, não maltrate eles não merecem ser maltratados, tá bom? Um abraço a todos e que Deus abençoe a todos meus irmãos.